Assim que aconteceu o sequestro do empresário Elcio Marques de Souza, na noite do dia 7 de março, na cidade de Juara, a Polícia Judiciária Civil, através dos delegados Eric Fantin, que é adjunto, e o titular Carlos Henrique Engelmann, juntamente com toda a equipe de investigadores, passou a trabalhar para buscar subsídios e conseguir chegar aos autores desse bárbaro crime. Primeiro, conseguiu chegar ao mandante, que logo teve a prisão preventiva decretada e acabou preso mesmo antes da localização do cadáver. Posterior a isso, as investigações continuaram. Investigadores da delegacia de Juara foram incansáveis sob o comando dos delegados, titular e adjunto, e conseguiram, em menos de uma semana, chegar ao autor, que foi preso mesmo antes de localizar o corpo no domingo, dia 10, e depois aos executores do crime. Um deles, inclusive, foi preso pelos investigadores de Juara na cidade de Sinop. Vamos ouvir todo o trabalho realizado por esses policiais, pela nossa Polícia Judiciária Civil, com a colaboração da população, da Polícia Militar, também do Ministério Público e do Poder Judiciário. Bom, assim que a Polícia Judiciária Civil tomou conhecimento a respeito da ocorrência do ilícito, diligências foram desenvolvidas no intuito de apurar as circunstâncias e a autoria do crime, bem como, naquela altura, resgatar a vítima, que até então acreditávamos que havia sido apenas sequestrada. Já nas primeiras horas, logo após o crime, com base em algumas informações colhidas com parentes e populares e pessoas próximas da vítima, foi possível chegar a uma possível autoria de mando e em verificações mais precisas e objetivas com relações à movimentação dessa pessoa, foi possível obter imagens de um circuito de televisão de segurança de vizinhos próximos da casa de suspeito, pelas quais foi possível verificar que horas e momentos depois do crime, o veículo automotor da vítima, com o qual inclusive ela teria sido sequestrada, apareceria na casa desse suspeito. Bom, em decorrência daquelas informações, nós representamos pela prisão preventiva dessa pessoa, suspeita como o autor do fato, uma vez que, inclusive, as informações davam conta que, dias antes, ela teria mantido certa conversa áspera com a vítima por conta de determinada dívida que ambos possuíam. Capturado, trazido para a delegacia de polícia, na presença de defensor constituído, este imputado como autor do fato se manteve calado. Não obstante, já quando ele se encontrava na delegacia de polícia, foi possível localizar o corpo da vítima em meio à mata, já na beira da estrada que vai para a localidade de Jaú, aqui no município. E no aprofundamento das investigações, na segunda-feira, à noite, foi possível localizar um indivíduo com objetos ainda de pessoas que teriam estado na cena do crime. E após certa entrevista e interrogatório formulado, ele terminou por confessar a participação delitiva no crime e imputou também a autoria ao terceiro, que teria sido coautor direto do fato. Com base nessas informações, o Dr. Eric, muito profissional, representou pela prisão preventiva desse terceiro e no dia de ontem pela manhã, este foi localizado na cidade de Sinop, e depois de ser submetido a um exame de corpo de delito para verificar que nenhum policial o teria agredido, bem como de passar pela audiência de custódia, foi recambiado para Juara e ao interrogatório que se submeteu, não só confessou a autoria do crime, como indicou a participação e com riqueza de detalhes a ação de cada um dos coautores e mandante, que são exatamente aquelas duas pessoas que já haviam sido presas pela Polícia Civil nos dias que se passaram. Essas pessoas são daqui da cidade? O mandante, o imputado como mandante é daqui da cidade, e os outros dois que participaram são pessoas oriundas da cidade de Sinop. E qual seria, doutor, a principal motivação? O motivo do crime foi em torno de uma dívida, uma vez que, me parece, segundo informações apontadas, o mandante seria um agiota, e a vítima teria tomado certa quantia emprestada com ele e, apesar de acreditar ter pago totalmente, me parece que o autor do fato, o mandante, não teria ficado satisfeito
com um montante de... Doutor Eric, nosso delegado adjunto, né, com o doutor Carlos, fizeram esse trabalho, né? Nem a 4 mãos, mas a várias mãos, né? Porque teve aqui também o pessoal da Polícia Judiciária Civil, aí tem participação do Ministério Público. Foi uma investigação difícil, mas que deu resultado positivo rápido, né, doutor Eric? Bom dia, Aparício. Bom dia a todos os telespectadores. De fato, Aparício, a investigação foi complexa. Nós fomos capitaneados pelo Dr. Carlos e toda a equipe se uniu de forma proativa, de forma efetiva, no sentido de resolver essa situação. Eu preciso deixar claro, Aparício, que o Poder Judiciário e o Ministério Público colaboraram de forma magnífica para que nós pudéssemos apresentar hoje o resultado de toda essa investigação. Nós fizemos diversas representações judiciais, pedidos de mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva dos suspeitos. Imediatamente, o Ministério Público e o Poder Judiciário, de forma eficientíssima, nos confirmaram o pedido, nos deram as ordens judiciais, que puderam ser cumpridas imediatamente. Então, fica aqui o nosso agradecimento de toda a Polícia Judiciária Civil ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e, principalmente, a toda a equipe dessa delegacia, que não descansou um minuto desde que nós tivemos a informação do sequestro da vítima, do Elcio. O doutor Carlos determinou todas as diligências e nós fomos trabalhando até poder apresentar aí, em cerca de uma semana, o resultado completo, finalizado da investigação. Existe um processo burocrático para que tudo isso aconteça, doutor? Sim. A nossa lei garante diversos direitos aos suspeitos. E isso a gente precisa apresentar todas as provas possíveis ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, para parecer do Ministério Público, a fim de que a gente consiga demonstrar ao juízo que nós já temos elementos suficientes para informar que aquela pessoa é de fato suspeito, tendo em vista que a nossa Constituição garante ao suspeito uma série de direitos, presume-se a inocência, mas a Polícia Civil conseguiu angariar diversos elementos e demonstrou ao Poder Judiciário que, de fato, as provas existentes em desfavor desses suspeitos eram concretas e suficientes para a decretação de todas as medidas cautelares possíveis. Doutor, é importante, né, como o senhor destacou, o empenho de todo o conjunto, né, de toda a polícia estar fazendo esses trabalhos de investigação, mas também um trabalho foi feito em parceria com pessoas que estavam em busca pelo corpo. Qual que é o destaque da parceria da população? Nós agradecemos à sociedade de Juara, uma sociedade ordeira, comprometida com o cumprimento da lei. Diversas pessoas nos procuraram com algumas informações. Nós mantemos sempre o sigilo, o anonimato de quem nos procura com essas informações. Foram fornecidas imagens de câmeras de segurança, de vizinhos, etc., de pessoas que puderam colaborar. E isso foi fundamental para o sucesso da investigação, e a Delegacia de Juara tem um compromisso com essa sociedade, e a sociedade sabe que pode contar conosco sempre que precisar. O fato desses elementos serem de Sinop dificultou um pouco, porque foram presos bastante ágil, né, com bastante agilidade. Claro que daqui seria mais fácil, estariam próximos, mas são de Sinop. Como é que foi esse trabalho? Nós, tão logo tivemos informações do paradeiro do último suspeito, representamos ao Poder Judiciário e, com as ordens, deslocamos uma equipe aqui da delegacia para a cidade de Sinop, e essa equipe, mesmo trabalhando durante toda a madrugada, no dia seguinte da missão, conseguiu capturar o indivíduo e, passado pela audiência de custódia, esse indivíduo foi apresentado aqui em Juara para que pudesse ser interrogado pelo Dr. Carlos, presidente do inquérito. Então, sem dúvida nenhuma, quando a pessoa é de outra cidade, acaba demorando um pouquinho mais. Mas a Polícia Civil ela trabalha em todo o estado do Mato Grosso e, se necessário, em todo o Brasil. E, independente de onde a pessoa se esconda, nós vamos atrás.